Açougueiro tem direito à insalubridade por agentes biológicos? Se você não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e essa aqui é uma das mentorias que eu mais fiz com profissionais de SST. O pessoal me perguntando, Thiago, e aí, devo classificar insalubridade para o açougueiro porque ele trabalha com carne? E lá no anexo 14 da NR15 fala que se você trabalhar com carne, sangue, ossos, vísceras e etc., o trabalhador tem direito à insalubridade de grau máximo. E aí, será que realmente tem direito à insalubridade de grau máximo? O que a norma diz? Como é que a norma determina esse tipo de insalubridade? É sobre isso o vídeo de hoje. Mas não se esqueça, antes da gente entrar no conteúdo, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal que a gente está com muito conteúdo relacionado à segurança do trabalho, principalmente no que tange a insalubridade, a periculosidade, a aposentadoria especial, higiene ocupacional e também o E-social. Nós temos também um grupo do WhatsApp e um grupo do Telegram. São grupos bloqueados, onde você recebe a notificação de todos os nossos conteúdos. Provavelmente esse vídeo vai ser divulgado lá nos grupos. Então, a gente sabe que o Instagram, o YouTube, ele não entrega os nossos vídeos para 100% dos nossos seguidores. Então, por conta disso, a gente tem esses grupos para estar divulgando os nossos conteúdos. Então, entra lá nos nossos grupos, né? Acessa aí o nosso grupo do WhatsApp e Telegram, que eu tenho certeza que vai te ajudar, vai agregar, você vai estar por dentro das nossas lives, dos nossos conteúdos, temos muita informação bacana para vocês aí que a gente divulga lá nos grupos também. Então aqui na descrição do vídeo vocês vão achar o link ou através desses QR Codes, ok? Mas vamos lá, sem demora. E aí, Thiago, o açougueiro, o camarada que trabalha no açougue de uma mercearia, o açougue, um açougue mesmo, um açougue próprio, ou seja, um açougueiro ali no mercado, ou até mesmo aquela cozinheira ou cozinheiro, ou açougueiro de restaurantes também. E aí, eles vão ter direito à insalubridade? Antes da gente entrar nesse tema, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de insalubridade, dada pela CLT no artigo 189. Porque é necessário a gente entender esse conceito para que a gente possa entender se o açougueiro tem direito ou não. Porque o artigo 189 da CLT, ele fala o seguinte, ó, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou médio de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Uma atividade somente será caracterizada como insalubre se o trabalhador tiver a tua saúde prejudicada. Ou seja, ele tem que se expor a um risco capaz de causar nocividade à sua saúde. O que é isso? Capaz de causar danos à saúde do trabalhador. O trabalhador vai ficar doente, o trabalhador vai adquirir uma doença, ou existe uma probabilidade muito grande desse trabalhador adquirir uma doença. Então, toda vez que o trabalhador estiver exposto a um agente insalubre, quer dizer o quê? Que ele vai ter a sua saúde prejudicada. Se você que está me assistindo aqui é trabalhador, não brigue pela insalubridade, brigue pela proteção, porque quando você recebe insalubridade quer dizer que você vai ficar doente, vai adquirir um câncer, vai adquirir uma doença irreversível à tua saúde. Então não brigue pela insalubridade, porque quando você recebe insalubridade é porque você vai ter a tua saúde prejudicada. Por isso que você está recebendo a insalubridade. Então não brigue pela insalubridade, brigue pela segurança, porque é melhor você ter saúde e continuar trabalhando do que você receber um adicional e ter a sua saúde prejudicada, tá? Então aqui, a primeira coisa que a gente precisa alinhar é isso, é o conceito de insalubridade. Uma atividade somente será caracterizada como insalubre se ela prejudicar a saúde do trabalhador. Guarda isso na tua cabeça, guarda isso na tua memória, que agora a gente vai estudar o anexo 14 da NR15. O anexo 14 da NR15 é o anexo que fala sobre a exposição a agentes biológicos, tá? E o que o anexo 14 da NR15 fala? Lógico, pessoal, não vou trabalhar o anexo 14 na íntegra aqui com vocês, eu vou trabalhar somente o item que eu vejo os colegas enquadrando errado para açougueiro, tá? Então vamos lá, ó. Relação das atividades que envolvem agentes biológicos cuja insalubridade é caracterizada por avaliação qualitativa. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é
Para avaliação de agentes biológicos, a análise ela é qualitativa, ela não é quantitativa. Eu não vou fazer a medição. Quantos micro-organismos existem no açougueiro? Não é isso. Não é quantificar. A gente não vai dizer quantos. A gente vai avaliar a atividade, tá? Então, a avaliação qualitativa para o anexo 14 da NR15 é com base nas atividades, tá? Aí ele fala aqui, ó, insalubridade de grau máximo. O que causa insalubridade de grau máximo? Trabalho, operações em contato permanente. Então, um outro fator que a gente precisa analisar é a exposição do trabalhador ao agente nocivo deve ser permanente. Tiago, o que é permanente? O que é ser permanente? Tem outro vídeo meu no YouTube falando sobre definição de permanência para insalubridade no anexo 14 da NR15. Tá? Então, eu vou deixar aqui no final do vídeo, vai ter uma sugestão dos vídeos aí. Vou deixar para vocês como sugestão esse vídeo do conceito de permanência, tá bom? Então, não vou trabalhar a permanência com vocês aqui agora, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é, para ser... Primeira coisa não, são várias primeiras coisas que eu já falei aqui, né, gente? Então, que um dos outros fatores que a gente precisa entender para a caracterização do risco biológico para a insalubridade é a exposição do trabalhador deve ser permanente. O trabalhador tem que ter uma exposição permanente ao risco, tá? Qual risco? É esse risco aqui que eu vejo muita gente enquadrar o açougueiro, que é o quê? Se o trabalhador tiver uma exposição, um contato permanente com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos, dejeções de animais portadores de doença infecto-contagiosa. Aí você vai falar, Tiago, o açougueiro fica o dia inteiro, ou seja, em contato permanente com carnes, com glândulas, porque tem carne, tem glândula, tem carne com vísceras, né? Que ali a dobradinha ali, o pessoal chama aqui de dobradinha, né? Que é o bucho da vaca, do carneiro, que seja, é víscera, né? O coraçãozinho da galinha é víscera, né? E outra, aquela carne vem com sangue também. O trabalhador está exposto a sangue. Ó, o açougueiro também trabalha com os ossos dos animais. Então, ó, a atividade é permanente porque o trabalhador, o açougueiro, tem exposição. Então, é insalubre de grau máximo. É isso mesmo? Pessoal, toma cuidado. O pessoal só lê essa parte. Carne, glândulas, vísceras, tá. Mas vocês se esquecem dessa outra parte aqui, ó. De animais portadores de doença infecto-contagiosa. Me diz uma coisa. O animal, a carne que chega no açougue, é uma carne doente? É uma carne de um animal portador de doença infecto-contagiosa? A carne que chega no açougue é uma carne de um animal portador de doença infecto-contagiosa que é capaz de passar essa doença para o ser humano? Se o açougueiro pegar naquela carne, ele vai adquirir uma doença infecto-contagiosa? Ô, Tiago, lógico que vai. Existe uma probabilidade, sim, do açougueiro pegar. Tá, então beleza. Se o açougueiro tem uma probabilidade de pegar uma doença contagiosa por trabalhar com a carne desse gado, então você concorda comigo que eu não poderia comer essa carne? Por quê? Qual que é o objetivo de vender a carne no açougue? É para consumo. Pessoal, pelo amor de Deus, carne que chega no açougue é para consumo. E o consumo é o quê? É comida, é comer. Nós somos a maioria de nós somos carnívoros. A gente compra carne para comer. Gente, se eu não posso pegar na carne com a minha mão, eu não posso comer aquela carne. Pelo amor de Deus, pessoal, a carne que chega no açougue não é uma carne doente. Se fosse doente, não poderia ser vendida. Pessoal, carne de animais portadores de doenças infecto-contagiosas, se isso estiver sendo vendida no açougue, não é risco de segurança do trabalho, é risco de saúde pública. Não é o Ministério do Trabalho que vai fiscalizar isso, é a vigilância sanitária. Vocês estão entendendo, pessoal? A discrepância, muitos colegas enquadrando insalubridade de grau máximo para açougueiro porque ele trabalha com carne, mas não é trabalhar com carne, é trabalhar com carne de animais portadores de doença infecto-contagiosa. Essa é a condição, pessoal, do enquadramento. Volta na definição da insalubridade. Eu pergunto para vocês, quantos de vocês ficaram doentes por comer carne? Carne do açougue, tá? Carne do açougue.
Quantos de vocês ficaram doentes de comer? Quantos açougueiros a gente tem que ficam doentes por meter a mão na carne? Não tem, pessoal, não tem. Estatisticamente falando, não tem. Por que que não tem? Porque a carne que chega lá é sadia. Para quem trabalha em frigorífico, a lógica é a mesma. Só que a diferença é, o frigorífico, ele recebe o gado e tem gado, sim, portadores de doença infecto-contagiosa. Mas aí tem o setor de qualidade dentro do frigorífico. E nós temos lá no frigorífico o CIF também, que é um órgão federal que visa o quê? Identificar animais com doença infecto-contagiosa. Por quê? Porque quando o CIF, quando o setor de qualidade do frigorífico identifica, esse gado é abatido, esse gado, sei lá o que faz, vai para outro lugar, eles dão fim naquele gado. Aquele gado que é comprovado que tem doença infecto-contagiosa não pode ir para a linha de produção, não pode sair para ser vendido, não pode servir para consumo. Gente, se o Brasil está vendendo carne, vendendo e consumindo carne de animais portadores de doença infecto-contagiosa, o Brasil não pode exportar essa carne. O Brasil é barrado. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Por quê? Porque a atividade de açougueiro não é insalubre por trabalhar com carne. Pode ser insalubre por outras coisas. Você deve avaliar no açougueiro o quê? Ruído, vibração, frio, umidade e agentes químicos. Esses outros riscos, pode, eu não estou dizendo que pode ser caracterizado como insalubre para o açougueiro, dependendo da avaliação que foi realizada. Agora, gente, por agente biológico, porque o cara trabalha com carne. Ó, Thiago, mas o açougue aqui, o cara, o dono do açougue, ele tem uma fazenda, ele abate a carne lá na fazenda para vender no açougue aqui. Gente, isso é proibido, isso é uma prática criminosa. Não pode, é proibido. Para que o dono do açougue possua uma fazenda e abata os seus animais para vender no seu açougue, ele precisa ter praticamente um frigorífico dentro da casa dele. A vigilância sanitária tem que autorizar, tem que ter licenciamento ambiental, tem que ter um monte de coisa, cara. Se o cara está fazendo isso clandestinamente, isso está errado. Não pode. E isso não é risco de segurança do trabalho, é risco de saúde pública. Cabe a denúncia a quem? Aos órgãos fiscalizadores, a vigilância sanitária, sei lá, nem sei que órgão, eu lembro da vigilância, mas tem outros órgãos que podem ser acionados nesse caso também. Por quê? Porque isso não é risco de segurança do trabalho, é risco de saúde pública. Porque não é só o açougueiro que está correndo risco ali. Ele vai ter risco? Vai, mas não é só o açougueiro. Quem mais vai ter risco ali? Vai ter risco toda a população. Por quê? Porque eu não tenho controle dos animais que estão sendo abatidos ali, se eles têm doença alguma doença infecto-contagiosa ou não. Ok? Então, pessoal, pelo amor de Deus, tomem cuidado nos seus enquadramentos. Você, profissional de SST que não está me assistindo aqui, cuidado. Carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos, dejeções, tudo isso é de animais portadores de doença infecto-contagiosa. O animal que chega no frigorífico, ou desculpa, que chega no açougue, não é portador. Lá no frigorífico não são todos os funcionários, mas alguns funcionários que tiverem exposição permanente a estes animais poderão sim enquadrar na insalubridade de grau máximo. Não são todos, mas alguns, e dependendo da frequência, porque tem o tempo de exposição tem que ser permanente. Então, se é um animal só por dia, às vezes não vai caracterizar a permanência. Mas dependendo do porte do frigorífico, pode ser que tenha vários por dia. Ok? Então tomem bastante cuidado. Um caso que eu peguei, pessoal, que eu enquadrei com base nessa condição, eu fiz uma perícia uma vez, eu fui nomeado como perito, né, onde o trabalhador, ele era um centro de zoonoses aqui da minha cidade, e eles faziam o quê? O abatimento de animais portadores de doença infecto-contagiosa. Então a gente tinha trabalhadores lá, principalmente cachorro, que tinha leishmaniose, mas não era só isso, tinha outros tipos de doença também. Então a população enviava os animais lá para o centro de zoonose, e o centro de zoonose abatia esses animais. Aí eles tinham um procedimento que eles tinham que fazer com o animal ali, então eles tinham contato com o pelo, com as dejeções. Então, ali sim havia uma exposição permanente a esses animais portadores de doença infecto-contagiosa. Ok? Mesma coisa do frigorífico. Tem alguns, não são todos, alguns trabalhadores que têm exposição a animais com doença infecto-contagiosa. Agora, açougue, gente, açougueiro,
Em tese, ele não pode ter exposição a animais portadores de doença contagiosa. Por que ele não pode ter essa exposição? Por quê? Porque aquela carne é para consumo. Ele é para consumo próprio. Não posso vender uma carne contaminada. Tá? Não posso vender uma carne contaminada. Então fica a dica aí para vocês. Resumindo, pessoal, primeiro, para a atividade ser caracterizada como insalubre, ela deve prejudicar a saúde do trabalhador, deve causar danos à saúde do trabalhador. O animal utilizado nos açougues, né, ele serve para consumo. Para ser caracterizado como insalubre, esse animal que chega lá no açougue, a carne que o açougueiro está trabalhando, tem que ser uma carne portadora de doença contagiosa. Caso contrário, não será insalubre. Ok? E foco no seguinte, preste atenção que o açougueiro pode sim ter exposição a atividades insalubres, mas não por agentes biológicos. Pode caracterizar como insalubre por ruído, por vibração, por frio, por umidade e por agentes químicos. Mas tudo isso são análises individuais que você tem que fazer. Você tem que fazer medição de ruído, medição de vibração, análise qualitativa do frio, análise qualitativa da umidade, análise qualitativa e quantitativa dos agentes químicos, dependendo dos agentes químicos identificados, ok? Então, pessoal, faça o enquadramento agora de forma correta, analisando esse anexo de forma correta. E se você quer ter uma maior segurança, né, desde a elaboração do laudo, do LTCAT, do laudo de insalubridade e periculosidade até o E-Social, nós temos aqui um workshop, tá? O Poder do Profissional Seguro. Esse workshop ele aconteceu online ao vivo e nós transformamos ele, nós dividimos ele em aulas, né? Para quê? Para que ficasse gravado para vocês também. Então aqui a gente traz vários direcionamentos quanto à insalubridade, aposentadoria especial, o E-Social. Não é um curso que a gente vai te ensinar, não é um curso que a gente ensina a elaborar os laudos. Mas aqui, pessoal, a gente dá muito direcionamento para vocês quanto a isso. Definição de permanência para aposentadoria, para insalubridade, né? Quais são os critérios para enquadramento da insalubridade por anexo, o que você tem que se atentar para cada anexo da NR15, o que você tem que se atentar para cada risco da aposentadoria especial também do LTCAT. Tá, cara, tá incrível. E, gente, tá um valor hiper mega acessível, apenas R$ 100 para você ter acesso por um ano nesse workshop que está incrível, está sensacional também. Foi um workshop muito bacana, que foi online ao vivo, e a gente gravou esse workshop online ao vivo e agora a gente fracionou ele em aulas, ele está no formato de aulas aí para vocês também, está muito incrível. Para você acessar esse workshop, basta acessar esse QR Code ou na descrição desse vídeo, você vai achar também o link do workshop, tá incrível. Mas, Thiago, eu queria aprender a elaborar os laudos. Nós temos também um curso de elaboração de LTCAT, laudo de insalubridade e periculosidade. Nesse QR Code você vai achar todos os meus cursos, inclusive esse curso de elaboração de LTCAT e LIP também, tá muito bacana, tá sensacional. No mais, pessoal, muito, mas muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês até aqui. Espero que esse vídeo tenha agregado ao teu conhecimento técnico. Acompanhe a gente aqui nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, lá no Instagram também tem muito conteúdo bacana lá. Então acompanhe a gente aí, que temos muito conteúdo para vocês. Um forte abraço e até mais.